News Truck CBN Campinas. Oferecimento Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Bishow.com.br. Apresentação Eliel Almeida. É sempre comigo, hein? Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN. São 4h03 no ar mais um Arena CBN nesta quarta-feira, hein? E é legal essa semana porque a segunda-feira foi dia 2, a terça dia 3, hoje é quarta 4, amanhã quinta 5 e sexta 6. E sábado? 7. Tá pensando o quê, hein? Chegamos e hoje no melhor estilo Brasil Equipo Show, aqui direto de Jaguariúna no nosso News Truck. Todos nós de chapéu, hein? Que isso, ó. Somos homens do agro. É que aqui não é agro, né? Construção civil. Construção. É, o chapéu do Chaib não coube na cabeça. Mas nós vamos providenciar. Já pedi. Sabia que tem numeração de chapéu, Carlão? Verdade. Tem numeração de chapéu. Da mesma maneira de roupa e tudo mais, tem a numeração também de chapéu. Provavelmente a do Chaib é um 47. 47. Ali perto do máximo, sabe? É avantajado. Cabeção. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde, Chaib, boa tarde ao ouvinte CBN. Vamos aí falar muito sobre futebol e principalmente resenhar. Boa tarde, Fábio Chaib. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. O Brasil já está em Guayaquil, viu, Opa, Carlão? Amanhã os meninos chegaram. Ancelotti à frente do comando da seleção brasileira. Expectativa de uma nova fase na amarelinha, né? Boa. E aí, meu caro Será que William Cabelo, nosso homem da central de telemarketing da CBN, hein? Boa tarde, Cabelinho. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chave, toda a nossa audiência. Tamo aí, vamos falar de muito futebol. Tem notícia da Ponte já, daqui a pouco. Tem? Tem, Boa. Infelizmente. Não, péssima. E só pra informar, já clássico no Rio, por enquanto segue Bangu 0, América 1. Não precisa falar esse resultado. Você tá na CBN Campinas, querido. Então tá bom. Não é na CBN Rio, tá bom? Tá bom. Ó, o Cabelo hoje ele vai ler todas as mensagens. Todas. Todas. Não manda áudio, manda texto. Ele vai ler todas as mensagens. 991869070, mas eu quero pedir encarecidamente aos engraçadinhos sim. que Pente fino, hein, Cabelo? Pente deixem fino. a quinta série de lado. Isso. Vamos apenas dar a sua opinião ou falar alguma coisa sem colocar o cabelo em maus lençóis, combinado? Boa. Porque esse negócio de andar, caminhar, isso aí, a turma do Kiko lá, acaba e hoje ainda pegando tô ele. com um monte de aparelho, respeito. um monte de aparelho aqui, tá difícil até caminhar. Você tá fazendo mapa, router. Nossa, Tá difícil. O negócio chato que é esse negócio de router. Não é, cara, é saúde. Tá bom. O legal é que ele foi pôr no consultório, a médica falou, aliás, eu tenho um ótimo plano funerário pra te É o Boa Morte, né? Que leva Antônio Lupe, mais solto do que arroz de vó na Brasil Equipo Show. Onde estaria Antônio Lupe, hein? Tudo bem, Eliel? Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Eu já tô aqui no stand de um dos expositores aqui da nossa amiga da Tatiane, torcedora do Palmeiras, que ontem participou conosco e nos recebeu tão bem, e hoje ela nos fez um convite. Aliás, a família, né, fez um convite. Tudo bem, Tatiane? Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. E olá. Não quer dizer nada. Tudo bem, e você? Tudo bom. Ontem, o que acontece? Nós ficamos aqui ontem comendo, depois do Arena e nós conhecemos a família Amendoim, toda, Lupe, amendoim? inclusive o seu Arnaldo, que é o pai da Tatiana, que ele acabou falando o seguinte: eu vou embora que eu preciso fazer um arroz carreteiro. Eu falei, eu quero provar esse arroz carreteiro. E levaram? Tá no YouTube, Olha tá isso. aqui, ó, ele trouxe uma grande tigela de arroz carreteiro. E eu vou passar a receita. Na verdade, eu não. O seu Agnaldo vai passar, Arnaldo, né? Arnaldo, Aguinaldo? Arnaldo, eu tô confundindo ele. O Arnaldo vai passar a receita pra gente ao vivo daqui a pouquinho aqui no Arena, e claro que a gente vai dar um giro aqui pra trazer as principais novidades. Combinado, Eliel? Queria deixar bem claro e você avisado que o balão já está pronto. O balão já está pronto, já está cheio. Daqui a pouco Antônio Lupe vai subir. Olá, mandou uma colherada lá. Tá mandando ver, cara. Tá comendo no meio Como do se programa. não houvesse uma amanhã. garfada, né? Que bizarro, hein, cara? Aliás, hoje, hein, bem em frente aqui o nosso truck. Hoje tá demais a Brasil Equipo Meu Show. Deus do céu. Bom, você participa, manda sua mensagem. Claro que a gente começa o programa como todas as vezes. Hoje tem jogo da Ponte Preta no sarcófago. Hoje é Ponte Preta. Você acertou uma, hein?
Ponte quem? Um adversário difícil. Sempre é um adversário difícil. O Brasil é o país mais difícil pra jogar bola no Paulista mundo, ou não? Paulista. Paulista. Boa, já ajudou. E vou falar uma cor. Mano. Vermelho. Mas aí tem muitos paulistas. Mojimirim. Tem o São Paulo. Tem o Botafogo. O Noroeste de Bauru. Dominante vermelho, né? Não, ele geralmente ele fala uma, né? Não é. Tem a Penapolense. A Portuguesa de Desportos. Tem o Linense. O Ituano, então. A Santista. A Portuguesa. A Briosa. 5 segundinhos, por favor, aí, Bolacha, só pra tentar ver. O árbitro José Mocelin achou que dava e o jogo continuou na penumbra. Opa! Foi assim que os times... Raulzão Dias Filho. Raul Dias Filho. Também. José Mocelin. Década de 90. A música. Agora a gente vai ajudar. Cabelo, olha o gosto musical do cabelo. É que eu não achei, foi a primeira que eu tava na lista de sucessos lá do ano. Mas Spice Girls tem tempo que eu não ouço. Cabelo dançou muito essa música. Que isso, na pô. Olha, velho, esse sucesso faz tempo, hein? Na época das boates. E houve até a regravação de Kelly Key, lembra? Carlão, bem lembrado, hein? Sou a Barbie Girl. Ei, cabelinho. Manda 5 ouvintes pro ar, Cabelo, pra começar a nossa central de atendimento do Arena. Olha lá, o Lupe focou no arroz ali, cara. Não para de comer, velho. Oi, Léo. Oi. Tô aqui com o seu Arnaldo... Daqui a pouco. Giglio, é isso? Giglio. Foi ele o responsável pelo arroz carreteiro. E aí a gente fez um combinado. Eu duvidei que o senhor ia trazer, o senhor trouxe, o senhor cumpriu a palavra. Eu compro aquilo que eu prometo. Opa! Então agora você vai fazer o seguinte, o senhor vai passar... De quem eu vou cobrar? Eliel Almeida. Não, de nem nada. Eliel Almeida, o homem do dinheiro. É ele que vai pagar? Ele que manda e desmanda. É caro. Quanto que ficou tudo, assim, mais ou menos? Ih, rapaz. Vamos fazer o seguinte, pra pagar isso aqui? Dá um trator pra ele aí. Vai ser por boleto, como é que vai ser? Cartão? Vai ser. Vamos fazer 1 mais 5? Então, pode ser. 1 mais 5? 1 mais 5, beleza. Beleza, combinado? Tá. Eliel Almeida vai fazer o R$5 por hora. Segura aqui o microfone. Olhando aqui, ó, vai falando o que o senhor põe na receita aqui do carreteiro enquanto eu como. Olha, ele já vira filmagem. Foga o alho primeiro, depois coloca a carne toda picadinha, né? É toda picadinha, ó. Você vê que, sabe, não precisa usar faca pra comer esse carreteiro. E ele tá comendo, velho. Refoga a carne, coloca o arroz, refoga a carne, o arroz, aí joga todo aquele vinagrete que eu mandei pra você, né? Rapaz do céu. Todo aquele vinagrete, coloca a água. Os tempos de Tonhão, lá. É só alegria depois, deixa ficar pronto e degusta isso aí, ó. O cara tá comendo gelo. O Cabelo tá igual como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse O cara não dando almoço pra ele, bicho. Você não tem vale-refeição, meu? É o seguinte, acorda, menina, solta os cachorros, tá uma delícia. Vou passar debaixo da mesa. Mentira. Vou passar debaixo da mesa, Aliel. Não vai dar. Não cabe, não vou passar. Meu Deus, olha, caiu o sinal da Lu. Olha os cachorros da Ana Maria. Volta com você aí. Obrigado, Arnaldo. Obrigado aí a Tatiana e o pessoal do stand que foi super camarada com a gente. Armando, não é Arnaldo, era Armando. É Arnaldo. Cumpriu o prometido e trouxe o arroz carreteiro pro Antônio Lupe, que esse fila boia, hein? Nossa, mano. Esse fila boia, Cabelo, ele sai pegando em todo stand. Bate forte colocado. Olha, nossa, e é exatamente isso que o Arnaldo disse aí. Parece que não tem VR. Meu Deus do céu. Sai pedindo comida pra todo mundo. Um absurdo. Já o Carlão é pedindo suco da cevada, né? Todo stand que ele para, ele pergunta: tem um negocinho, hein? Mas hoje acho que vai bem, hein? Sempre vai bem. Esquentou, mas né? você não pode hoje. Você não pode. Ai, Cabelo, você tá não fazendo pode. um tratamento. Eu nem gosto também. Tomar refrigerante. Cabelo. Manda 5 pro ar aí, que a gente foi interrompido pelo Lupe. Agora, hein? Já passou pelo filtro, já foi totalmente filtrado. Manda ver, vai uma atrás da outra. O Cristiano aqui. Boa tarde, Arena. Retornando hoje das feiras. É o Cristiano falando pro Carlão aqui. Avisa o Carlão que futebol é momento. KKKKKKK. Palmeiras caindo de produção, valeu. Deve ser Palmeiras e Corinthians. Da Copa do Brasil. Né? Hoje o Palmeiras tá melhor, mas... Aí tem o Thiago aqui falando que uma sugestão de... Boa tarde, Eliel, pessoal. Um chapéu pro Scheibe aqui, mas aí... não vou fazer isso com o Scheibe, né? Poxa, Scheibe era gente tudo boa. bem.
Vamos seguindo. Aí tem o JP de Moraes tirando um sarro de mim, ele falando assim... JP de Moraes. O WC, vulgo William Cabelo, lendo mensagem, parece meu avô cantando bingo. 6, não, 9, peraí, gente, é 6 mesmo, kkkk. Abraço, JP, essa foi boa. Mas a gente acerta, o JP, a gente acerta, viu? Tá chegando, tá no caminho. Tá novo. Ó, tem um aqui que é conta comercial, vou falar o final, 4805, ele dizendo que amanhã vai ser um jogo difícil para o Brasil, um teste contra o Equador. É isso aí, vai mandando mensagem. 998 lê a mensagem do ouvinte, Ele tá dizendo que vai ser um jogo difícil. Não, lê a mensagem do ouvinte, vai. Porra. E o André dizendo aqui, ó, boa tarde, amigos. O Paulinho do Palmeiras veio bichado mesmo. O André de Campinas tá dizendo aqui. O Scheibe que aprovou a contratação do Paulinho, hein, velho? 130 milhões de reais, mas faz parte do processo, né? Primeiro ano aí vai ser descartado, depois tem mais 4 anos pela frente ainda, contrato de 5 anos. E aqui, tem mais uma aqui, ó, pro Eliel e pro Carlão. Emerson tá dizendo o seguinte aqui, buenas, Eliel tá parecendo Chico Bento e o Carlão fantasiado de Al Capone. É, isso aí. Isso aqui tá sobrando pra todo mundo, é geral e arquibancada, velho. Manda ver, põe os ouvintes no ar aí, larga de frescura, você fica aí com medo de cair em pegadinha. Não, tô esperando, deixa chegar mais que a gente fala, vai mandando. Mas você tá falando que a CBN não tem audiência? Não, a audiência é maciça. Deve ter uns 20, 30 mensagens aí que você tá com medo. Você tá, cachorro que apanha de... Qualquer mordido por cobra tem medo de linguiça. Te conheço. Aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Vai lá, veja aí. O Edson dizendo... para o Lupe. Lê a mensagem, Carlão, esquece o Neymar. Estão dizendo aqui, ó. Galera. Eu ainda tenho um fio de esperança. Eu ainda tenho. Boa tarde, William. Carlão, Fábio, Eliel. Passa fome o Lupe. Só mandar um abraço pra Bete de Valinhos. Aprende aí com o homem do arroz carreteiro. KKKK, Cristiano Salvione. A galera. Galera tá desejar na fome, hein? Boa tarde, Arena. Lupe comendo arroz carreteiro enquanto todo mundo ralando no meu truck. É o Cadu de Campinas. Valeu, isso aí, Cadu. Galera. É isso aí. O Botafogo acabou de confirmar a venda do Igor Jesus para o Nottingham Forest. Acabou vai pra Copa? Tá fora? Vamos aturar, vamos pro intervalo e a gente volta. Até porque, meu Deus, intervalo a gente volta já. Nossa, só o cheiro ali. Arena CBN. News. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, negócios e atrações, como campeonatos de operadores e congresso técnico. Acesse bishow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Arena CBN. Horas e 19 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Pois é, o Igor Jesus foi embora, foi pro Nottingham Forest. Esse tá me pegando, hein? Bicampeão da Champions League, 7-8, 7-9. Que isso, hein? E só o PSG faz que não pouco tinha, tempo, né? Ué, time que não mas tem. foi, né? Foi. Tem time que até hoje não tem Mundial. Pois é. É verdade. E o Arsenal não tem Champions, né? Exato, então. então. Danilo não vê Brasil com chances e critica ciclo. A seleção é uma bagunça, ô louco. TV Romário. Que Falou isso, exclusivamente velho. pro Romário. Danilo, zagueiro do Flamengo. O Danilo, zagueiro, falou que uma tá na besteira seleção, dessa. inclusive, agora. Que isso, hein, velho? Pelo amor de Deus. Bom, o Cabelo, tem mais mensagem chegando aí, certeza, né? Não, o Oscar, amigo meu, Ponte Pretano, tá ansioso pra saber do Cabelo a informação que ele A queria bomba, dar né? Ele Ponte, falou que tinha uma notícia negativa, né? Não, agora há Fala pouco, aí, Cabelo. o GE deu, nosso GE aqui, o pessoal, Heitor Esmeriz e Júlio Nascimento, trazendo que Danilo Barcelos teve uma grave lesão no joelho e está fora do restante da Série C do Brasileirão 2025. Nossa, e aí, Carlão? Notícia ruim, né? O Danilo é um jogador com múltiplas funções, jogando até no meio, né? Quando ele se lesiona na partida contra o Ipiranga, ele estava jogando no meio campo. Nossa. Mas é um cara que pode jogar como um zagueiro pelo lado esquerdo, um lateral esquerdo, tem muita identificação com a torcida e é uma perda sensível. A Ponte vai ter que ir ao mercado aí para encontrar um substituto. Mas o Arthur não tá fazendo a esquerda? Sim, mas é precisar de um reserva, né? Um reserva. O Danilo, quando o Alberto sempre atua com 3 zagueiros, o Danilo joga pelo lado esquerdo. No 4-4-2, aí o Danilo fica no banco, mas é um cara importante, um líder do grupo, né? Vai fazer muita falta. Eu também acho. E na verdade ele estava jogando mais como zagueiro. Zagueiro, convenhamos. Como lateral Exato. já deu, né? Ele Tá tava mais como pesadão, zagueiro. Tá pesadão tal, mas é uma liderança, é um cara importante, né? É importante que a Ponte agora tá liberando jogadores com salários altos também, honorando os caixas da Ponte, agora com essa saída também do Renato, do próprio Matheus Silva também, pode buscar opções aí no mercado para substituir o Danilo, que vai fazer falta realmente. É um líder, né, Cantão? Ô, Antônio Lupe, vamos voltar lá pro balão? Cadê ele, por favor? Vamos voltar lá pro balão. Não é simples igual você imagina. Não é só chegar lá e falar, eu quero subir no balão. Tem todo um protocolo, tem que assinar um termo de responsabilidade. Tá aqui, ó, o papel. Quem vai assinar é o senhor. Eu não vou assinar nada, não. Você vai subir que hora? Só pra eu saber. 4h40, combinei com a moça lá. Então continua andando aí pela feira. Daqui a pouco, Antônio Lupe vai subir no balão da Brasil Equipo Show, hein? Histórico, E né? quero dizer que não é o Fábio Scheibe que tá pendurado lá, é um balão mesmo. Vocês vão ver, hein? Ô, Cabelinho, põe um 20 no ar aí. Você tá todo tímido, velho. Errar acontece, cara. Quem nunca errou? Não. Aliás, eu não errei. Eu fui literal apenas. Você foi ludibriado. Digamos que sim. Ó, o Sérgio tá dizendo aqui, tá bravo, hein? Boa tarde, amigos. O pai do Neymar está só cevando o peixe. Vai chegar uma hora que ele vai fisgar o peixe e ter que entregar o Santos como pagamento. Galera Não, que isso. Galera Não, porque o custo pro Santos é pouco, né? Os patrocinadores que pagam, né? Deixa eu mandar um alô aqui exatamente. pro Luiz de Piracicaba. Ele tá dizendo aqui, boa tarde, turma do Arena. O Cabelo disse não gostar de suco de cevada. Ô, Luiz, é brincadeirinha, eu gosto, viu? É que hoje não vai rolar não, viu? Pelo menos por enquanto. Se você gosta, a gente então somos apenas simpatizantes. Você não gosta, você ama. O Carmelino aqui
Ouvi um zum do Neymar para um time na Copa do Mundo de Clubes. Alguém tem informação? Era Fluminense, da Mário Bittencourt ontem num podcast. Ele assumiu que fez proposta até, né? Fez proposta, ligou pro Santos, agradeceu o Santos também, entrou em contato com o Neymar, só que o Neymar quer usar esse mês agora da Copa do Mundo de Clubes pra se recuperar, então... Era o Neymar e mais um. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo falou que não tem pretensão de jogar no Brasil. Cristiano Ronaldo fechando as portas pra qualquer clube. Ele não vai pra Copa do Mundo. Ele vai pro Al-Nassr, que tá na Copa do Mundo. Mas até o dia 10, agora uma semana, tem que definir isso. Né? Cara, ele tá tranquilo. Se tem alguém que não precisa ter pressa, é o Cristiano Ronaldo. E outra, uma negociação envolvendo o Cristiano, acho que em uma semana é difícil, né? Você acertar com o Cristiano. Não dá. Não dá nem tempo de mandar fazer camisa. Tá louco. Não dá, hein? Pelo amor de Deus. O que você tá mostrando aí pra gente na imagem, Lupe? O que é isso, hein? Grande negócio aí, hein? Turbina. Uma locomotiva? O que é isso? Oi, Léo. Fala. Tô aqui dando uma volta, tô aqui com o Lorenzo, né? Isso aí, Lorenzo. Essa é da geração do Enzo, né? Bate. É Enzo. Gremista? Onde que é? Colorado. Porto Alegre. Torce pra quem? Colorado, né? Internacional. Você conhecia ele, então? Como é que é, Chaib? Não, o Carlão acertou o time dele, Colorado. Acertou, o Carlão acertou seu time lá. O que tu tá achando do Colorado? Já mudou o linguajar. Começou legal, né? Agora deu uma enfraquecida aí, machucou todo mundo. DM tá cheio. O Lula é poliglota. Sorteio da Libertadores, Flamengo. Sorteio da Copa do Brasil, Fluminense. Hora de se provar, né? Hora de se provar. Ou vai ou racha. É melhor torcer pro Grêmio, então, não? Não, negativo. Vai cutucando. Agora me explica uma coisa. Nós estamos aqui no stand, tem uma máquina que ela é gigantesca. O que ela faz? Pra que serve esse maquinário? Pra quem tá no YouTube, Desentupir privada. CBN Campinas, a gente tá vendo com imagens aí. O que faz essa máquina gigante? Desentupidora. Isso aí é uma usina de asfalto. Ela faz todo o processo lá, desde a inserção dos agregados, o aquecimento, a mistura, e sai o asfalto pronto aqui. Toda a parte de filtragem também. Tudo ocorre nesse equipamento aí. Quanto que vale um negócio desse? Depende muito de estado, a questão de ICMS, mas uma média aí de 3 milhões para esse modelo. Faz o cheque aí, Lupinho. Leva? A gente estuda, né? Tem pro patrão dele. Obrigado, viu, Lourenço? Muito legal. E tem o mineiro aqui também, o cruzeirense. Cadê o cruzeirense daqui também? Olha lá. Né? Fugiu. Esse aqui, ó. Esse aqui ele trouxe uma... Lourenço, ele trouxe pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, né? É Cruzeiro. Cruzeiro, desculpa. O Evaldo. Tudo bem, Evaldo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O Cruzeiro, ele movimentou a janela, mas do jeito que ele trouxe, ele dispensou a galera já, principalmente o ídolo cruzeirense, Dudu. Foi bom ou foi ruim? O Dudu chegou lá com aquela pança toda, depois descobrindo que era uma laranja podre. Ih, rapaz. Aí foi lá pro concorrente, lá vamos ver o que vai dar. Concorrente. Tinha 2 laranjas podres lá, uma foi pro Grêmio e outra foi pro Galo. Qual que é a outra? O Lourenço, hein? Não, ele é Inter. Ele é Inter. Qual que é a outra laranja podre? Qual que era a outra laranja podre? É o Marlon, lateral esquerdo. Foi pro Grêmio. Agora, então, o Cruzeiro tem condição de ser campeão brasileiro? Claro, ué. Olha, se na próxima janela agora trouxer aí uns 2 ou 3 jogadores, eu acho que vai brigar. Mais, pelo menos pra Copa do Brasil ou o Brasileiro. Eu acho que um dos dois o Cruzeiro leva. O nosso torcedor do Palmeiras, o Fábio Chaib, disse que o Pedrinho, né, o dono do supermercado, tirou o Cruzeiro da lata do lixo. É verdade. Mas tirou sim. O Cruzeiro tinha tudo tava caminhando pra acabar. Aí veio o grande cruzeirense lá, que é o Pedrinho, torcedor do time, comprou e tá fazendo acontecer. Pedrinho leva uma dessa no Pix, né? Fácil. Na hora. É só falar que quer, a gente manda pra ele lá. Você paga. Obrigado, viu, Evaldo? Torcedor do Cruzeiro, obrigado ao Lourenço, torcedor do Internacional. Aqui na feira também, pessoal do Brasil inteiro, também falando aqui sobre a paixão pelo futebol, viu, Eliel? Perfeito. São 4h27. Alô, Cabelinho, põe ouvinte aí, Cabelo. Põe ouvinte no ar. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos parar de roubar. Vamos trabalhar. Eu tô separando aqui que tem áudio também, mas espera aí. Aqui, ó. O Cristiano. Ele de novo. Cristiano Salviano tá dizendo aqui de novo. Carlão, com esse chapéu contrário, tá parecendo o guarda do Parque do Desenho do Zé Colmeia. Guardadelo aqui. Tá aparecendo mesmo, hein, velho? Aí a Lara tá dizendo aqui, ó. Neymar quer se recuperar de quê? Ressaca de balada? KKKKKK. Aí tem aqui... Ih, Renato Alves, vamos lá.
Vai pedir desculpa, pede desculpa pra ele, pô. Boa tarde, Cabelo. Tamo sempre, meu amigo. Mesmo que queira fazer uma intriga entre nós, você é um ícone da imprensa esportiva, exemplo para todos nós. Um sincero abraço do seu irmão, Renato Alves. Um abraço, Renato Alves. Tamo aí. Mas de vez em quando acontece. A gente também se atrapalha por aqui. Pô, que bom. Ele foi gentil dessa vez com você. Perfeito. É isso aí. Era engraçado. Vamos separando aqui. Pelo menos o mesmo time ele torce, viu, Cabelo? Pois é. Vai, Cabelo, manda mais uma aí. Tem um monte de mensagem, você fica com medo de ler. Não, eu tô separando. Lê, se escorregar, escorregou. Não, vai. Ayrton aqui dizendo... Boa tarde. Dizendo o quê? Dizendo o quê, pô? Nós não estamos vendo o WhatsApp, velho. Calma, eu falando que o Ayrton, o ouvinte aqui. Boa tarde, estou vendo vocês pela primeira vez por imagem. Ayrton de Hortolândia. Parabéns a todos. Elogiando aqui o trabalho do Arena, Eliel. Obrigado, Ayrton de Hortolândia. Grande Hortolândia nos abraça. Será que tem alguém de Jaguariúna ouvindo a gente? Jaguariúna Rodeo Festival. Porque nós estamos aqui em Jaguariúna, na Brasil Equipe Show. Será que tem alguém de Jaguariúna ouvindo a CBN? Manda aí pra gente, hein? 991869070, o código de área 19, porque estamos em Campinas, interior do estado mais pujante deste país. Não, a gente tá em Jaguariúna agora. O estado de São Paulo. O nosso WhatsApp é de nosso complexo está no 19. Campinas. Exatamente. E Jaguariúna também é 19. Também é RMC, né? É a grande região metropolitana de Campinas. Região a qual nasceu Carlão de Freitas. Campineiro, lá do Parque da Figueira. Carlos Gomes. Só Carlos. Tava contando história que vai pro Rio de Janeiro, nem fala que é de Campinas, viu? Tá falando não pode. Carlos Cunha. Carlos Cunha, será que é? Acho que é o Carlos Cunha é irmão do César Uriani. São irmãos. Carlos Batista, pô. Carlos Batista é de São Joaquim da Barra. Tem muitos Carlos, hein? Muitos Carlos. Antônio Carlos Lupe. Marco Carlos Guarizo. Carlos Guarizo. Não podemos esquecer dos Carlos de Campinas. Será que tem algum Carlos ouvindo a gente? Tem. Carlos Cabela. Se chegar aí, ô William Cabelo, mensagem de algum Carlos, põe no ar, hein? Cabelo. Grande Cabelo. Põe mais um aí, Cabelo. Que fase vive Cabelo, hein? O Cláudio aqui, ó, mora em Campinas, mas trabalha em Jaguariúna. Tá aqui. Boa. Vale, Cláudio. Aí tem o Juninho Gambetta. Cabelo, quem garante que você tá lendo que tá escrito? KKKK. Garantia sou Joe, meu cara. Aí não tem garantia nenhuma. Aí é credibilidade pura. Eu sei. Ô, Liel, tem uns áudios aqui, eu vou dar uma separada aqui. Separa aí, porque nós vamos pro Repórter CBN agora. E na volta, Antônio Lupe, direto do balão, hein? Pra você que tá no YouTube, assista, já. Vamos pro intervalo, Repórter CBN, voltamos já. Repórter CBN. Quarta-feira, 4 de junho de 2025. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que o foco da gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul, foi contido. Segundo ele, a doença não se espalhou para fora da granja comercial em que foi registrada. As declarações foram dadas durante uma entrevista coletiva. A pasta informou que há uma nova suspeita em investigação num estabelecimento na cidade gaúcha de Teutônia. O presidente do INSS, Gilberto Valler, informou já ter recebido mais de 210 mil respostas de entidades sobre descontos em aposentadorias e pensões. Segundo ele, as empresas reconheceram apenas 12 casos de retiradas indevidas de valores e apresentaram documentos para tentar comprovar a regularidade dos descontos em 148 mil solicitações. O INSS já emitiu guias de recolhimento da União para o ressarcimento dos valores. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu contra a decisão que revogou a prisão preventiva do influenciador Vitor Bellarmino. Ele é acusado de atropelar e matar um homem no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. O órgão argumentou que há mais de 20 multas por excesso de velocidade em nome de Vitor e destacou que a medida de suspensão da habilitação é ineficaz. Um navio que transportava cerca de 3 mil veículos para o México foi abandonado no Oceano Pacífico após pegar fogo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos retirou todos os 22 tripulantes da embarcação. Seguradoras já alertaram para episódios de maior risco com cargueiros que transportam veículos elétricos. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro e 33. Estradas, Mário Quintino, boa tarde para você. Fala, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes. Bandeirantes, melhor caminho, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital. A rodovia Anhanguera, com lentidão em direção de São Paulo, na altura de Jundiaí, à altura do quilômetro 61. E no sentido do interior, na Marginal, acesso Prédio Umboy Dunlop aqui em Campinas, quilômetro 96. Na ligação entre as duas rodovias em Campinas, a Adalberto Panzan tem movimentação maior para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, no sentido da Bandeirantes, aí por enquanto segue sem problemas. A gente está acompanhando também, Eliel, já há algum tempo, uma manifestação que está acontecendo no centro de Campinas, pela Avenida Anchieta, bem em frente ali da prefeitura, na pista da direita da Anchieta. É uma manifestação pedindo aí melhores condições para o Serviço de Saúde Cândido Ferreira, que a gente já está acompanhando também há alguns dias essa questão, e ainda tem esse protesto acontecendo. Então, atenção para você que passa ali pela região central e causa reflexo também em outras vias da região, como a Rua Lusitana, que é uma opção lá pelo trecho, e também na pista da esquerda da Avenida Anchieta. A gente vai seguir acompanhando e também trazendo a atualização junto da INDEC da situação lá pelo local. Eliel. Perfeito, 4h34. O Mário Quintino volta já com as informações, claro, dentro da cidade de Campinas, principalmente com essa situação no centro aí e, claro, com as notícias também das rodovias aqui na região metropolitana de Campinas. Obrigado, Mário. Seresto é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Seresto, colocou, ajustou, bora pra diversão. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN. Quatro e 35, de volta com o nosso Arena CBN, para você que sintoniza a Central Brasileira de Notícias em Campinas 99,1 FM, para você que está com a gente pelo youtube.com/CBN Campinas, ou para você que chega com a gente também no aplicativo ou no portal cbncampinas.com.br. Vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação esportiva e aquela resenha gostosa de todo fim de dia, a hora do fim do expediente, aliviar o nó da gravata, de dar aquela soltada no gomo do cinto. Tá pensando o quê, hein? Hoje eu não posso. Hora mais leve, hein? Você não pode, hoje não pode. Porque né? se o hoje cinto for, o aparelho vai junto, aí já era. Né? Vai. Hoje você está totalmente parecendo o homem elétrico. Todo ligado. Todo ligado. O aparelho já descarregou 3 vezes, né? Nossa. De tanto sofrimento para conseguir aferir a pressão. É muitos altos e baixos. Muitos. Põe o ouvinte no ar, cabelinho. Ó, tem 2 áudios aí, viu, Eliel? Manda aí, Bolacha. Tarde, Arena. O nosso cavaleiro Lancelotti, ele está numa situação muito confortável. Por quê? Porque se o Brasil ganha, ele sai por cima da carne seca. Sai como todo poderoso. Se o Brasil perde, para ele é indiferente. Não vai acontecer nada. Podia fazer vai apenas nada, provar que realmente o problema são os jogadores do Brasil que não estão mais no nível de vestir a camisa da seleção brasileira. E aí, a responsabilidade 100% dos jogadores. Concorda, Scheibe? Mas ele chegou a esse nível, né? O cara é super badalado também no futebol europeu, tem 5 títulos de Champions League também, né? 5 títulos de ligas pela Europa aí, dos mais importantes. O cara tem esse status e chega ao Brasil justamente para ser um salvador da pátria. O Brasil tentou ele durante 2 anos, não conseguiu. E agora, que enfim assumiu a seleção brasileira, tem esse patamar, né? Se conseguir, vai ser idolatrado. Se não conseguir, vai ser mais um que passou e infelizmente não deu certo.
que eu não consigo entender? O quê? É assim, que se você pegar todos os jogadores da seleção brasileira, eles estão no mesmo nível dos outros jogadores, né? Futebol muito igual hoje em dia, muito né? igual, tanto é que hoje a gente não tem aquele, quem que é o melhor do mundo? Não, um vai falar Mbappé, o outro vai falar Vini, o outro vai falar Rafinha e por aí vai. Mas na seleção brasileira, os últimos que passaram, tudo bem, não estão no nível do Ancelotti. Mas ninguém conseguiu extrair desses caras. O Vinícius Júnior, ele não jogou um jogo pela seleção brasileira como ele joga no Real. O Rafinha pelo Barcelona, a mesma coisa. Né? Se você pegar o Marquinhos, que é defensor, no PSG ele manda e desmanda, na seleção não é o mesmo. Bruno Guimarães, né? E esses clubes ganham na Europa, aí você pega o Newcastle, campeão. Boa. Né? Aí quem que é o melhor? Bruno Guimarães é o destaque. Aí tem o menino que jogou no Sport, que é do Newcastle também, que foi expulso. O Jorge Wilson. Jean Dias. Joilson, não é? Jets, é aquele que joga no Newcastle, eu esqueci o nome dele. O Joelinton. E aí lá no Newcastle ele arrebenta também. E na seleção esses caras não jogam. É justamente isso que falta a seleção brasileira. Um cara dinâmico, um Ancelotti que vai chegar, tem tudo pra dar certo também. Acho que vai juntar esse grupo aí, vai dar moral pros jogadores. O Brasil vai jogar bem esses últimos jogos e chegar na Copa até com chance de título, viu? Você acha que vence amanhã? Claro. Eu acho justo. É difícil, né? O Equador tá na frente do Brasil, mas acho que essa carga emocional aí, primeiro jogo do Ancelotti, o Brasil vai vencer sem fazer um Outra jogo. Fora de casa, né? Vai ter mais espaço, a pressão vai ser maior, é claro, mas fora de casa um jogo de velocidade pro Vinícius, né? Gosta do contragolpe. Não é altitude, Rafinha, né? Vai ser igual aqui, a altitude é em Quito. Não vamos ter o Rafinha, mas eu acho que o Vinícius pode dar conta do recado. Vamos ver o Richarlison, mais uma oportunidade, né? De repente pode aparecer novamente. Garoto Estevão começando como titular. Estevão, jogo que se encaixa pro Estevão também, jogo de velocidade. Ô, Eliel. Com fé no Brasil, viu? Manda, cabelinho. Tem mais um áudio especial pro Carlão, hein? Põe no ar então, Bolacha. Fala, pessoal do Arena. Carlão, preciso de uma resposta, tem uma dúvida que dizem que só você pode responder em toda a imprensa campineira. Cadê o japonês do Bugre, Carlão? Cadê o japonês do Bugre, Carlão? Que é o Gustavo Alves. Tá virando meme essa daí, né? Esse japonês. Eu também não sei pra você tanto isso. Porque uma vez, mas aí a pergunta era séria. Era séria. Era séria. Agora virou brincadeira e a gente não lembra desse dia. O cara perguntou do japonês, né? Do Takahashi. Aí eu fiz um discurso, falei, gente, vamos esquecer o japonês, o problema do Guarani é bem maior, né? Tá. Se ele não foi utilizado até agora, é porque ele ainda não tá no nível. Ele vai jogar aí a Copa Paulista. Só que eu falei demonstrando muita irritação. E aí o ouvinte gostou e agora virou esse meme aí. Todo dia tem a pergunta sobre esse japonês aí. Meme é o que não falta aqui no Arena, viu? Com certeza. E texto aí, deixa eu pegar aqui. Um abraço aqui pro Carlos Mucim. Estou ouvindo vocês. Grande abraço. Grande Mucim. Grande Carlos Mucim. Corintiano, hein? Aqui o Bruno tá dizendo: o Lupe vai ser o novo padre do balão. Vai ser. É o novo padre do balão. E deixa eu ver aqui mais. Vai sim. E o Cristiano Salvione, mais uma dele, dizendo que, na opinião, falta uma presença feminina nesse programa. Bom, como eu tô na mira da bota, pode ser que de repente. Vai virar mulher, Cabelo? Eu entendi, é isso? Você sabe como vai virar mulher? Como eu tô na mira da bota pra sair, então já de repente pode ter uma. Pensei que você ia fazer Não, o caminho contrário. Não, é isso não. E só mais uma aqui, o Carlos Zanini falando que escuto vocês, sai da empresa às 4 horas, de Olambra, onde moro, ouvindo, só desligo no momento do sarcófago, mas obrigado, obrigado, Carlos. Continue com a gente. O de hoje ele escolheu a dedo, né? Só pra dar uma pra ilustrar aqui, não vai dar tempo, viu? Tem muita gente na fila do balão. Quem tá aqui no YouTube... Você é prioridade, cara. Avisa aí que não nós tem prioridade, vivo, cara. Aqui é ingresso. A gente que tá de bicão aqui na Avisa fila, então não vai dar vivo, tempo. cara. Infelizmente, hoje não vai dar tempo. Propaganda pro negócio. Fala que nós estamos ao vivo, conversa aí com o cara. Você acha que eu vou falar? Eu já não queria nem subir. Você acha que eu vou falar alguma coisa? Eu tô na fila. Nós vamos acionar a produção aí que tá contigo pra fazer o trabalho correto aí. Pô, tamo ao vivo aqui, cara. Pera aí. Qualquer coisa estende o Arena também. Não, aí também não pode, né? Infelizmente. Você é o Antônio Lupe. Exato, pô. Você tá falando com quem, cara? Só tem ele de repórter também que sobrou na cidade. 4h42. Ô, Chaibe,
explica pro torcedor, o Paulinho vai parar de jogar esse ano, porque sua manchete falou, ele vai ficar 1 ano fora pra depois mais 4 de contrato. Então acabou esse ano pro Paulinho. Não, vamos explicar novamente. Explicamos ontem, explicar hoje pela manhã também, vamos explicar novamente. Paulinho foi contratado pelo Palmeiras com uma contusão na tíbia, né? Ele acabou operando no Atlético Mineiro em dezembro do ano passado, mas o Palmeiras, mesmo assim, quis a contratação dele, já sabendo que poderia utilizá-lo apenas em abril deste ano, e foi o que aconteceu. O Palmeiras acabou utilizando o Paulinho apenas em abril deste ano, mas o Paulinho não tá respondendo legal à recuperação, tanto é que ele nunca foi titular na equipe do Palmeiras ainda. O Palmeiras vai jogar a Copa do Mundo com ele, não está 100%, mas depois a diretoria do Palmeiras pensa, junto com os médicos, comissão técnica também, em fazer uma recuperação até mais prolongada para ele, melhorar a recuperação, se é que você me entende. Entendi. Então ele vai fazer pode ser uma cirurgia, pode ser outros procedimentos também, vai dar uma reduzida na carga para poder estar 100%, aí não tem um prazo, né? Ou pode ser em agosto, setembro, outubro, mas depois da Copa do Mundo o procedimento vai ser mais forte no Paulinho, ele pode até ser submetido a uma cirurgia. Cara, atrapalha demais. Eu também acho. Porque em 2 tacadas... Mas aí você acredita que ele vai jogar bem o Mundial? Não vai. Vai aquela dúvida, cara. Ele já Chega vai aquela dúvida. Agora eu entendi por que ele não conseguiu ser titular. Vitor Roque chegou, entrou em condicionamento físico, foi titular. O outro chegou, entrou e foi titular. É por isso que ele não é titular em nenhum jogo, cara. Pelo menos os médicos, as notícias que chegam do Palmeiras, é que nessa primeira cirurgia era uma cirurgia simples, né? Ele teve uma fratura óssea na tíbia. Eram 4 meses de recuperação, né? Ele foi contratado já sabendo disso. O Palmeiras esperava que ele pudesse estrear em abril 100%. Não foi o que aconteceu. Agora vai recuperar esse tempo perdido. Vai jogar a Copa do Mundo normalmente, entre aspas, né? Também porque não está na melhor condição, mas vai jogar a Copa do Mundo. Depois disso, o Palmeiras vai sentar e repensar a situação dele. Cara, o Abel deve ter ficado muito pé da vida, né? Porque nas entrevistas ele já fala de reforços, né? No lugar do Estevão. É claro que igual o Estevão vai ser difícil, mas pelo menos para repor ali a lacuna. Agora são 2, né? Sem o Estevão e sem o Paulinho. E é justamente na época mais... Na verdade, né, Chave? Funila, né? Porque, tudo bem, a gente brinca assim, mas vai pra Copa do Mundo. A possibilidade de título do Palmeiras é remota, de repente acontece, mas a possibilidade é remota. O foco do Palmeiras, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e você perde 2 jogadores como o Estevão e como o Paulinho, é complicado. Bom, 4h45, ô Lupe, e aí, já baixou o balão pra você subir ou ainda não? Não, tem 10 pessoas na frente. Não tem pessoa, meu Deus do céu, é difícil, Coração, cara. vai dar tempo, Lupe. Não vai, cara, tem que avisar pro pessoal que você tá ao vivo, Lu. Que difícil isso, hein? Isso aí já foi um dia, agora acabou. Então tá bom. CBN, fala. Mas hoje tem muito bem. futebol também, hein? Lá é? O que tem hoje? O que tem de bom? Bom, além de Botafogo e Ceará pela Série A, 8 da noite na Série D tem Rio Branco e Pouso Alegre. 7 da noite, Copa do Nordeste, Confiança e Bahia. Além, eliminatórias da Copa do Mundo, imperdível, 8 da noite, Granada e Bahamas. Olha! E Campeonato Colombiano, 8 da noite também, Tolima e Independente Medellín. Tolima. Alô, abraço pro Corinthians! Ei, Tolima, hein? Tem Guarani do Paraguai também aí jogando hoje? Não, Chaibe, aqui não, mas tem também América de Cali e Junior Barranquilla no campeonato às 10 da noite. São legal, clássicos, hein? né, locais lá. Onde vai passar isso? Só pra saber. São canais alternativos, Eliel. O ouvinte vai querer assistir. Algum streaming? Tem streaming, tem um monte de coisa aí. Olha lá, miau. Pode ter também. É um siamês, não pode incentivar isso. Não. São canais oficiais. É que eu não sei se eu posso falar aqui, mas são canais oficiais. Streaming oficiais também. Boa, aí sim. Grande Cabelinho, tá voando. Ô, Cabelo, aí em relação à seleção brasileira, qual a sua expectativa aqui? Dando uma de Eliel agora, que o Eliel tá com outra função agora, tá vendo algumas coisas aqui, mas expectativa pra seleção brasileira amanhã, cara. Eu confesso a você que eu tô curioso pra ver esse novo trabalho que começa amanhã, diante do Equador, e tentarei acompanhar na íntegra. Isso faz tempo legal. Que falando de seleção brasileira... Não vai dormir, hein? Falando de seleção brasileira, faz tempinho que isso não ocorre. Mas tô curioso pra ver, de repente, essa novidade, dar uma mexida com a rapaziada, dar uma... a hora, hein? Hã? Não vai perder a hora, hein? Não pode, né, Eliel? Sabe qual 3h07 da manhã. Não pode. Mas a sineta toca 3h07 sem falta.
Mas vamos ver, espero que dê certo. Na verdade, no fundo, eu tô torcendo para que dê certo, para quem sabe voltar esse apelo popular da seleção brasileira, para ter essa mobilização. Brasil, cara, Brasil. Não que eu larguei, não que eu abandonei a seleção, mas claro que abandonou, você acabou de falar, velho. Não, mas eu deixei um pouco de lado, assim, ela não me desperta o interesse agora de outrora. Vai torcer pra Argentina, então. Não, patriota é você, Cabelo. Eu acompanho futebol alternativo, futebol raiz, todo mundo que me conhece sabe. Mas tem muita gente que te conhece. Você prefere o Paraguai campeão do mundo ou a Alemanha? Alternativa Paraguai, né? Não, eu prefiro quem merecer. Eu trabalho por meritocracia. Então no seu caso... Não vamos entrar nesse mérito falando de meritocracia do Cabelo. Volta aqui, Naldo. Onde você vai, Naldo? Ei, Naldo, tá trabalhando muito hoje. Pega mais um ouvinte aí, Cabelo. Vamos ver o que a galera tá mandando. Tem o César aqui, o Eliel. Depois eu encaminho pra você. Não. Aqui no WhatsApp dele tá César Filho. Seria ele? César Filho. Será que é ele? Seria ele o famoso São Paulino. Mas o César tá dizendo aqui que ele tá aqui. Eu vou encaminhar depois, viu, César, pro Eliel, tal. Ele quer saber de valores da CBN, etc e tal. É ele, então, é ele. Condições de contrato, é ele mesmo. Vai comprar o programa. Aqui o Rossano seria mais... Cuidado, não. Quase foi o Rossano. Não. Hoje não. Quase foi o Rossano. Jura que ele parou. Ele parou no Rossano. Era, Cabelo, era, né? Acho que deve... É melhor não mexer nessa... Qual que era o sobrenome do Rossano? Só pra ver se era pegadinha. Eu perdi aqui. Não tô achando mais. Pega aí. Não é igual aquele juiz que apita geralmente na Série A, não, né? Cuidado. Aquele nome. Quase foi, hein, foi bem, foi pra Brito e ele tá aprendendo, ele tá aprendendo. De repente a gente vai aprendendo, né? Aquela bola devagarzinho. De basquete, balançou, mas não caiu. Aquela bola marota, bandida. Mas pelo nome eu acho que tava... ainda bem que eu saí fora. Deu tempo. Ai, meu Deus. 4h50, intervalo no Arena CBN. Tem hora do vôlei, daqui a pouco a gente volta, hein? Arena CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Brasil Equipo Show. Construção e mineração em movimento. Bishow.com.br. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de Voleibol Feminino começou hoje com a vitória da Turquia em cima da França por 3-1. A Polônia venceu a Tailândia também por 3-0. China bateu a Bélgica 3-0. O Japão venceu a Holanda por 3-0 e a Itália superou os Estados Unidos também por 3-0. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, tem República Dominicana e Sérvia e o Brasil estreia às 5h30 no Maracanãzinho contra a República Tcheca. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 53 minutos. Virou o relógio agora, hein? Em cima. 4h53, de volta com a Arena CBN. Pois não, Lupe? Deixa eu ver aqui o pessoal da fila aqui que a gente tá aguardando. Matheus, tudo bem? Bem, e você? Boa, tá com medo de andar no balão ou não? Ah, um pouquinho dá, né? Só um pouquinho, dá né? aquela apertada, né? Ah, na hora, né? Torce pra quem? Corinthians. E aí, o que você tá achando do Corinthians? Vai enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil, hein? Rapaz, acompanho meio pouco, viu? Mas nesse ritmo aí, não tem muito irmão. a dizer, não, sobre o Corinthians. Ultimamente tá complicado. O importante é secar o Palmeiras, né? Sim. Pergunta se ele quer um energético, Lucas. Tem que secar o Palmeiras, independente do time que estiver jogando ali. Tá bem mole, hein, velho? Esse aqui é o filhão? Tudo bem? Como é que você chama? João Miguel. João Miguel, você não tá com medo de ir no balão, não? Não. Não? Eu tô muito feliz. É mesmo? Você não tem medo de altura? Não. Corajoso? Sou corajoso muito. Você é mais corajoso que quem que tá com medo? Eu sou um soldado muito corajoso. Que bonitinho, que bonitinho. É legal. Você gosta de fazer gol ou você gosta de defender? Gol. Gol, tá certo. Vai ganhar dinheiro. Boa. Eu torço pro Cristiano Ronaldo. Pra quem? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ele já fez muitas. Como é que o Cristiano Ronaldo faz a comemoração, você sabe? Ó, eu sabe. Ele vai, pega a bola, joga o amigo dele, depois joga o amigo dele no gol e já vence. É isso aí, toca aí, você foi muito bem. Corajoso, hein, João? Moleque figura, cara. Muito corajoso. Aê! Obrigado, viu? Valeu ao Matheus, ao pai dele. Você viu? Ele tá com mais coragem que eu. Ó, desceu o balão lá, viu, Lupe? Olha lá, tô vendo aqui na imagem, pra quem tá no YouTube, o balão desceu, hein? É agora ou nunca, hein? 4 horas e 55 minutos, enquanto isso o Cabelo traz mais gente aí. Opa. O final aqui, ó, 9502. O problema da seleção é que os jogadores /popstar se acham demais, por isso nenhum técnico brasileiro dá certo. Agora com o Lancelotti é diferente. Ele é maior do que qualquer popstar e aí vai colocar ordem na casa. Essa é a opinião do final 9502. Não é Lancelotti, é Ancelotti. Eu falei Lancelotti? Falou. É o padre, pô. Então tá bom. Olha, mas tem um áudio também aí. Põe aí, Bolacha. Reginaldo de Campinas. Eu ouvi agora há pouco vocês mencionarem que o Palmeiras tem chance remota no Mundial, né, na Copa do Mundo. Na análise de vocês, sem brincadeira, vai falando sério, algum time brasileiro, vocês acham que tem alguma chance? O América, talvez? O meu tricolor não vai estar lá, quem sabe o projeto para 2030, mas queria escutar a opinião de vocês. Abraço, valeu. Reginaldo, nenhum brasileiro tem chance. É outro esporte, né? Nenhum brasileiro. Palmeiras e Flamengo são os melhores aqui, de repente chegar aí a uma fase mais aguda. Mas nem se acontecer uma hecatombe. Inclusive saiu até um índice, né, dessas bets da vida aí, das bets que são consagradas no mercado. Primeiro Real Madrid, segundo Manchester City, o PSG é o terceiro, o Palmeiras e o Flamengo estão lá na 11ª colocação. Então, tá muito difícil, muito difícil. Até porque, vamos lá, se o Palmeiras passa em segundo, porque o Porto tem chance de ficar em primeiro, o Palmeiras pega o PSG, velho. Se passa em primeiro, pode pegar o Atlético de Madrid. Agora é bem complicado. Não, desculpa, Carlão, um palmeirense mais pessimista fez. Mais chaibiano? Não, um amigo, inclusive, fez a sequência que pode ter o Palmeiras a partir das 8ª de final. Seria Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid. Tá tranquilo, né? Não dá. Vamos ser honestos. Agora, eu acho que o Abel, o próprio Felipe Luiz... Tem um plano. Não, nem um plano, é assim... O Palmeiras, principalmente o Palmeiras, que tem essa pressão, nunca ganhou e tal, mas é saber gerir uma eliminação. Concordo. Por exemplo, não fazer com que uma eventual eliminação atrapalhe o grupo no que realmente o Palmeiras tem força, que é uma Libertadores, é um Brasileirão e é uma Copa do Brasil.
4h57. Vamos abrir o sarcófago então, Cabelo? Opa! Ponte Preta e Lousano Paulista. Antigo Et. Jundiaí. É que teve umas mudanças, né? Lousano, Et, enfim. Era o Lousano? Era Lousano. Olha que dica, hein? Nessa época era Lousano? Então foi depois eu vou de 9-6. Depois do título. Não, antes do título. Carlão 9-6. 9-7. Chaibe 9-7. Porque 9-8 e 9-9 é Et. E ele, ó? 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. Tá bom. Eu fui pela música. Tá bom, vamos para o VT então. Não, mas você não vai falar um jogador da Lógico que vou falar. Você pediu, tá pedido. Sabe quem tinha no Lousano Paulista? O Pipoca. Olha só. E jus ao alimento, ao nome e ao alimento, porque ele terminou a carreira dele, foi vender pipoca em Jundiaí. Lá nos arredores do Jaime Sintra. E deu certo. Até hoje o pessoal conhece ele. Muito bem. Vamos saber então o VT do jogo pra quem tá no YouTube, pra quem tá no rádio, fica com a narração aí do Oscar Dias Filho, hein? Bom, o árbitro José Mocelin achou que dava e o jogo continuou na penumbra. E foi assim que os times conseguiram encontrar o caminho do gol. Primeiro a Ponte Preta. Griso pegou de primeira e acertou no cantinho. Mas nem deu tempo de comemorar. 1 minuto depois, no cruzamento de Renatinho, Tuta acertou no ângulo e empatou o jogo. Mais sofrimento para a torcida da Ponte, até que José Mocelin marcou pênalti em Alessandro. Depois de muita reclamação, Marcelo Borges bateu e fez 2-1. É isso aí. Quem que foi que bateu esse pênalti aí, Cabelo? Marcelo Borges. Coração. E temos ganhador, viu, Eliel? Manda. Fábio Chaibe. Ponte Preta. Ponte Preta 2, Lousano Paulista 1. Paulista da Série A2 de 97. A ponte de Ricardo Gomes, Jorge Luiz, Missinho, depois Alessandro, Alex e Valmir. Fabinho, Ataliba, Marcelo Borges, Izinho, depois Dionísio. Edmilson, depois Tico e Gris, o técnico Pardal. Olha o Pardal, hein? Grande Pardal. Grande Pardal. Com reportagem de Raul Dias Filho. É isso, o Carlão falou Oscar Dias Filho. Não, Raul Dias Filho. Vamos embora, amanhã tem seleção brasileira. Subiu? O Lupe o balão subiu. tá descendo agora, ele tá embarcando agora. Amanhã a gente mostra o voo de Antônio Lupe, hein? Amanhã nós estamos de volta direto aqui da Brasil Equipe Show. Pra quem é de Jaguariúna, vem ver a gente. Entrada gratuita, hein, gente? Valeu. Valeu. Arena CBN.